Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o que é competência diferenciada e, principalmente, sobre a competência internacional prevista no Código de Processo Civil. Respire fundo e pense comigo. Quando falamos em competência, estamos falando de quem pode julgar determinada causa, mas nem sempre aplicamos apenas a regra simples do domicílio do réu. Existem situações especiais, é aí que entra a chamada competência diferenciada. Ela aparece quando o caso tem algum elemento que foge do padrão. Pode ser a matéria, pode ser a pessoa envolvida, pode ser a presença de outro país na relação jurídica. E quando surge um elemento estrangeiro, precisamos perguntar: a justiça brasileira pode julgar esse caso? Imagine uma empresa brasileira que fecha contrato com uma empresa do Chile. Surge um problema no pagamento. Onde essa ação será proposta? No Brasil? No Chile? Nos 2 países? O Código de Processo Civil responde isso ao tratar da competência internacional. Existem hipóteses em que o Brasil pode julgar, mesmo que haja ligação com outro país. São os casos de competência concorrente. Isso significa que tanto o Brasil quanto o outro país podem julgar. Por exemplo, quando o réu mora no Brasil, ou quando a obrigação deve ser cumprida aqui, ou ainda quando o fato que causou o dano aconteceu em território brasileiro. Percebe a lógica? Se o caso toca o Brasil de forma relevante, a jurisdição brasileira pode atuar. Agora, atenção! Existem hipóteses de competência exclusiva. Aqui não há escolha, somente o Brasil pode julgar. Um exemplo clássico é a ação que envolve imóvel localizado no Brasil. Não importa se as partes moram fora, se o imóvel está aqui, quem julga é a autoridade brasileira. Guarde essa diferença. Concorrente permite a atuação de mais de um país. Exclusiva só admite o Brasil. No próximo bloco, vamos aprofundar essa conversa e tratar de cláusula de eleição de foro estrangeiro e cooperação internacional. Bloco 2. Seguindo nossa conversa, pense em outra situação prática. 2 empresas, uma brasileira e outra alemã, celebram um contrato e escrevem expressamente que qualquer conflito será resolvido na Alemanha. Essa cláusula vale? Em regra, sim. O Código de Processo Civil respeita a eleição de foro estrangeiro, desde que não esteja diante de competência exclusiva da autoridade brasileira. Então, volte ao exemplo do imóvel no Brasil. Nesse caso, não adianta escolher foro estrangeiro, a competência continua sendo brasileira. Percebe como a análise é sempre feita em etapas? Primeiro você identifica se é caso de competência exclusiva. Se não for, pode haver espaço para a eleição de foro. Outro ponto importante é a cooperação jurídica internacional. Imagine que o juiz brasileiro precise ouvir uma testemunha que mora na Espanha. Ele não pode simplesmente obrigar essa pessoa a comparecer ao fórum no Brasil. Será necessário utilizar mecanismos de cooperação, como carta rogatória ou auxílio direto. Isso mostra que a jurisdição tem limites territoriais. Cada estado exerce poder dentro do seu território, respeitando a soberania dos outros. E se já existir processo no exterior com as mesmas partes e o mesmo conflito, isso impede o andamento da ação no Brasil? Em regra, não impede automaticamente quando a competência for concorrente, mas uma decisão estrangeira poderá produzir efeitos aqui após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja como o tema mistura soberania, técnica processual e estratégia. Em prova, a banca gosta de apresentar um caso concreto e perguntar se a justiça brasileira é competente. O segredo é procurar o elemento de conexão com o Brasil. Agora, para fechar o raciocínio, vamos falar sobre competência extrajudicial quando aplicável. Bloco 3.
Até agora falamos da atuação do Poder Judiciário, mas a competência diferenciada também pode aparecer fora do processo judicial em hipóteses previstas em lei. Pense no inventário extrajudicial. Quando todos os herdeiros são capazes e há consenso, o procedimento pode ser feito em cartório. Não há juiz decidindo. Mesmo assim, existe regra de competência territorial para o tabelião. Não é qualquer cartório que pode lavrar a escritura. Outro exemplo é o protesto de títulos. O credor procura o cartório competente conforme regras legais específicas. Percebe que, mesmo fora do judiciário, existe organização e delimitação de atuação? No plano internacional, imagine um casamento realizado no exterior. Para produzir efeitos no Brasil, ele precisa ser registrado aqui. Novamente entram regras próprias, inclusive quanto à necessidade de homologação de decisão estrangeira, quando for o caso. A competência diferenciada exige que você vá além da regra básica do foro do domicílio do réu. Pergunte sempre: existe elemento estrangeiro? É caso de competência exclusiva? Há possibilidade de eleição de foro? Existe alternativa extrajudicial prevista em lei? Esse tipo de raciocínio estruturado é o que diferencia um candidato preparado. Quando você treina com exemplos do cotidiano, o conteúdo deixa de ser abstrato. Contrato internacional, imóvel no Brasil, inventário em cartório, testemunha no exterior. Cada situação ativa uma regra específica, e é exatamente isso que a banca espera de você: capacidade de identificar o detalhe que muda a competência. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.